Eu vou começar falando da história do Richard Rios, tá? E o Corinthians está monitorando mais jogadores no Paulista, tá? Eu quero te falar sobre isso também. Tem um jogador que eu não sei o nome, vocês vão me ajudar, mas eu peguei uma pista aí. O Richard Rios, o Corinthians está negociando. O Barleta, né, o Christian Barleta do São Bernardo, esse está fechado. O Corinthians deve assinar com o Corinthians 3 anos de contrato. O Corinthians comprando aí 50% dos direitos econômicos do Barleta. Do Richard Rios, a situação é diferente. O Corinthians está irritado com o que está acontecendo, porque entende que virou um leilão. O Corinthians começou a negociar uns números com o Guarani, e esses números subiram no meio da negociação. Aí o Corinthians ficou invocado. Porque o Guarani subiu os números, qual o motivo? O motivo é que o Internacional de Porto Alegre quer o cara, o Santos fez proposta, o Inter também, o Red Bull Bragantino também está na parada, e aí o Corinthians já são 4 clubes que eu sei. Então imagino que não tem aí de clube também interessado no Richard Rios, né? Deve ser um cracaço. Enfim, quando começa essas palhaçadas eu já fico bravo. Até porque eu falei na minha introdução aqui. Será que o Richard Rios é melhor que o Mandaca? Ou vocês acham que eu sou obcecado pelo Mandaca? Aliás, eu falei pro Mandaca, vamos dar uma entrevista no meu canal. Ele falou, não quis dar entrevista para mim. Fala com o meu assessor. Que eu não consigo entrevista, velho, com todo respeito ao Mandaca, que eu defendo aqui, eu não consigo entrevista, mas nem com o Mandaca, velho. Sabe qual é o problema? É vocês ficam me pilhando, eu fico criticando um jogador para cá, para lá, depois ninguém quer falar comigo. O Mandaca fez uma excelente Série B pelo Londrina, eu conversei com uma fonte do Corinthians agora. Falei, pô, vocês querem o Richard Rios, mas e o Mandaca? A fonte me respondeu. Eu falei, o Mandaca não tá bem no Juventude? A fonte me respondeu sim, e fez uma excelente Série B já pelo Londrina. Falei, então. Aí o que me falaram é o seguinte, essa é uma decisão de Roberto de Andrade e Alessandro. Tá? Agora, talvez eles estejam certos nessa. Que aqui, eu repito, não tô aqui para perseguir ninguém. Talvez eles estejam certos. Talvez o Richard Rios seja um baita de um jogador e o Mandaca um jogador comum. E que vale mais a pena você entrar num leilão com 3, 4, 5 clubes e pagar o que não tem pelo Richard Rios e deixar o Mandaca lá jogando a Série B, estadual, enfim, tudo pelo Juventude, como já jogou pelo Londrina. Talvez eles estejam certos, tá? Mas é que eu lembrei do Mandaca, entendeu? Será que o Richard Rios é tão bom? Será que vale a pena realmente entrar num leilão em relação ao Richard Rios, tá? Sabe quanto que o Guarani está pedindo, né? O Bruno Andrade, lá do UOL, ele apurou os valores. O Guarani está pedindo 2 milhões de dólares pelo jogador. Sabe quanto que dá isso? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais por um jogador que tem contrato com o Guarani até o fim desse ano. Até o fim desse ano. Richard Rios tem contrato com o Guarani até dezembro. Sabe o que isso significa? Que se qualquer clube quiser esperar até o meio do ano, assina um pré-contrato com ele. Agora, 10 milhões de reais pelo Richard Rios, hein? Enfim, informação exclusiva aqui do canal, o Corinthians entende que o Guarani está fazendo leilão, tá bom? Então, o Corinthians não vai poder esperar até o meio do ano para pegar de graça, porque dava para esperar até o meio do ano e aproveitar o Richard Rios só ano que vem? Não sei, dava para esperar, mas não dá mais, porque todo mundo quer, meu irmão. O Santos já fez proposta, o Red Bull fez proposta, o Red Bull, ele costuma dar asas, né? E o Inter fez proposta, aí é uma questão já de DVD, né? Seriado. Agora, eu assim, ó, tô falando sério, tá? Eu gosto de ouvir vocês. Sabe o que eu falei com uma fonte do Corinthians hoje? Eu falei, ó, vocês ficam indicando jogadores aqui no chat, e sabe o que acontece? Eu passo para eles. Vocês falaram do Kennedy da Ferroviária, os caras no Corinthians já falaram que não quer jogador velho. O Corinthians está fazendo um monitoramento do interior de São Paulo, só essa informação é exclusiva, tá? Só que a avaliação do Corinthians hoje é que tem muito jogador acima da idade. Os clubes do interior estão apostando muito em veterano. Então já não é mais aquela safra maravilhosa, entendeu?
Aí eu falei do Kennedy, que vocês falaram da Ferroviária, que eu acho que é aquele do Fluminense, não é, gente? Depois vocês me confirmem aqui, tá bom? Vocês me confirmem se é ele. Eu passei pro Corinthians hoje, os nomes que vocês indicam, vocês são loucos. E outra coisa que vocês me falaram, que é o lateral esquerdo de São Bernardo, que eu não sei o nome, tá? Eu passei para as fontes no Corinthians hoje também. E eu descobri uma coisa, que o Corinthians sabe quem é, tá? Porque umas fontes que eu conversei lá no Corinthians hoje me falaram que esse lateral esquerdo do São Bernardo que vocês me passaram, ele fez as categorias de base no São Paulo, tá? Como o Richard Rios fez categorias de base no Flamengo. É Arthur Henrique, isso, ele mesmo, eu acho que é ele, o Luiz Felipe, que eu nem o nome eu sei. Se esse cara aqui falando para mim, o lateral esquerdo do São Bernardo, eu passei lá. Então o Corinthians sabe quem é, tá? Não é o mesmo que... esse mesmo, Samir, do Fluminense, o Kennedy. Esse não interessa, né? Porque é um jogador muito acima da idade já, né? Não faz sentido, né? O Corinthians contratar o Kennedy, né? Ele jogou no Chelsea também, não foi? Não jogou lá fora, o Kennedy. E o Corinthians é muito injusto com alguns jogadores da base. Um que eu gostava muito e não teve chance foi o Marcial. Teve algumas chances, né? Benedetto, será que vem? Porque estão falando em Benedetto já de novo, hein? Benedetto? Não faz sentido o Benedetto para concorrer com o Yuri Alberto, né? Não faz sentido. Quem tem 20 anos, hein? Samir criando o chatfoot, olheiros do YouTube. É verdade. Vocês passam para mim, eu passo para os caras, velho. E tem um jogador lá do São Bernardo, né? O Kennedy, ele tem 20 anos. Então não é. Então é outro Kennedy esse. Desculpa. Eu falei que eu não sabia, né? Eu passei esse nome Kennedy para eles lá, tá? Mas achei que era até aquele Kennedy, o velhinho lá que jogou lá fora, que foi do Fluminense. Então não é ele, né? Esse é outro Kennedy, tá? Eu não vi a Ferroviária jogar nenhum jogo. Ainda mais que não jogou contra o Corinthians, né? Ou jogou? Agora eu não lembro mais. Ferroviária, não, né? Enfim, o Arthur Henrique, tá? Esse é um jogador também. Gosto muito do seu canal, não perca um café da Fiel se quer o Juan Carlos. Obrigado, Juan. 10 milhões por uma aposta. Enfim, gente, vocês que estão chegando aqui, a audiência rotativa do canal Café do Setorista, o Corinthians está garimpando aí o interior de olho nos jogadores que, quem sabe, podem ser contratados para a sequência da temporada. E me garantiram que os únicos nomes que o Corinthians abriu negociação realmente foram esses dois, tá? Nomes do Richard Rios e do Christian Barletta. Christian Barletta está contratado, o Corinthians já fez o dever de casa, né? Olhou, gostou, negociou e contratou. 3 anos de contrato, comprando 50% dos direitos econômicos. O Richard Rios, o Corinthians está irritado porque o Guarani começou a fazer leilão, tá? Porque Santos, Red Bull Bragantino, Internacional de Porto Alegre, tem outro clube que queria também, não sei se era o Fluminense, fizeram proposta pelo jogador. Durante as negociações, o tal do Guarani resolveu aumentar aumentar o valor do jogador. O Corinthians ficou extremamente irritado. Lembrando que o Corinthians já teve um problema com o Guarani, não é? O Corinthians teve um problema com o Guarani. Qual foi o problema do Corinthians com o Guarani? O problema do Corinthians com o Guarani foi com o Bidu, quando o Corinthians fecha a contratação do Bidu, e quando o Corinthians vai assinar o contrato, quando o Bidu vai assinar o contrato, o Guarani pediu 1,5 milhão a mais na hora da assinatura, tá? Entre 1 milhão e 1,5 milhão. E aí o Corinthians ficou extremamente invocado e uma fonte me disse, agora vai ser só por empréstimo. Ficou na birra no dia. Agora é só por empréstimo. E eu acho que o Bidu só veio para o Corinthians porque prevaleceu a vontade do jogador, ele insistiu muito, e tanto que quando o Guarani volta atrás e pede mais esse 1 milhãozinho, né? 1 milhãozinho só. E aí a negociação se arrasta por mais 3 semanas. Agora o Guarani volta a fazer algo parecido. O Guarani começa a negociar com o Corinthians o Richard Rios e agora faz leilão, porque tem vários clubes querendo. Eu pergunto para você, torcedor corintiano, que está aqui, tá certo o Guarani? O jogador é dele, tem que vender para quem pagar mais mesmo? Ou se você começou uma negociação aqui com o clube, você termina ela e pronto? Ou não? Se chegou mais jogadores interessados, você muda os valores.
10 milhões de reais vale, tá? Já trouxe aí até a fonte do nosso querido Richard Rios. Eu quero muita opinião de vocês sobre o Richard Rios, tá bom? É bem importante, tá? Deixa eu ler mais mensagens de vocês aqui. O Timão Boston, Mandaca é jogador comum, pior que o Duqueiroz. Por que acham que esses times pequenos da Série A não procuraram por um empréstimo? É jogador de Série B, fique longe do Timão. Cara, eu gosto, tá? Eu gosto do Mandaca, viu, o Timão Boston? Eu sei que você, na maioria das vezes, concorda comigo, mas a vida é assim, né? A gente não precisa concordar o tempo todo. Mas eu acho o Mandaca um jogador que não é que é ser um jogador maravilhoso que tem que jogar no Corinthians. Eu acho que é um jogador que, no mínimo, teria que ser testado, tá bom? Teria que ser testado, no mínimo, tá? Essa é a minha opinião aí em relação ao Mandaca, tá? Ao Mandaca. Deixa eu ver mais mensagens de vocês aqui. Depois nós vamos falar do caso Roberto de Andrade, tá? Tenho coisinhas para falar para vocês, tá bom? Tá certo, se o Bidu fosse bom mesmo, o R9 não liberaria tão fácil, né? O Ronaldo, Murilo e Caetano tem que começar a jogar, Gil e Balbuena são tiozão, para mim o Mendes é mais ou menos, eu acho que o Corinthians vai ter que reformular. Esse John Kennedy é do Fluminense, mas parece que chegou uma proposta lá do futebol americano, né? De 10k de dólares, aí lascou, né? Enfim, aí já não dá. Vamos falar com o Viana depois, né? Sobre o Kennedy, né? Samir, olha nós aqui dirigindo e dando like, hein? Um abraço aí, meu querido Alcântara. Fala aí, Alcântara, tamo junto. O Gilbert concorda com o Timão Boston. Eu não concordo. Falta de ética, Samir. O que seria falta de ética? Eu não entendi, o Gedson. Samir, o jogador é novo e tem valor. Falta de ética o Guarani com o Corinthians, né? O Samir, o jogador é jovem e tem valor. Tá certo. Quem dá jogador de graça é o Duírio, diz o Branquinho.